entrevista ao Portal da Chapada, a presidente do CMDCA, Marinalva Muniz, falou de todo o processo das eleições para conselheiro tutelar aqui em Chapadinha. Agradecer o espaço, do Portal da Chapada. Olha, a gente está trabalhando nesse certame tem 6 meses. O edital foi baixado no dia 3/4, E todas as pessoas que tinham interesse vieram se inscrever. A gente teve 32 inscritos. Desses 32 inscritos, a gente foi para a segunda fase, que é a avaliação do conhecimento específico, que é do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nessa avaliação, passaram 18 candidatos. Desses 18, uma só candidata desistiu, ficaram 17. E desses 17, a gente veio acompanhando, eles passaram por uma capacitação para saber exatamente qual o papel do conselheiro e o papel do conselho dentro do município. A gente teve uma boa aceitação, todos eles participaram desses 3 dias de capacitações. Logo após, a gente teve 45 dias de campanha. Nesses 45 dias de campanha, a gente teve a resolução 06, que é justamente a resolução que dava orientações sobre como o candidato deveria prosseguir durante todo o processo. As vedações que eles não poderiam fazer durante essa campanha. E diante disso, todos eles aceitaram e foram todos muito organizados em relação a seguir as regras, E todo esse trabalho foi fruto da organização de toda a coordenação que trabalhou desde o início do processo de campanha até o resultado final no último domingo, 1º de outubro. As eleições para conselheiro tutelar esse ano foram decididas nas urnas eletrônicas. Apesar de não serem obrigados a votarem, mais de 7.000 pessoas compareceram às urnas, entre elas jovens, adultos e idosos. Ao contrário de eleições anteriores, esse ano, os eleitores puderam votar através da urna eletrônica para conselheiro tutelar de Chapadinha. O TRE disponibilizou as urnas, inclusive a gente pediu uma quantidade maior, mas baseada na realidade da última votação e da quantidade de eleitores, eles nos liberaram 19 urnas. Dessas 19 urnas, ficava a nosso critério de como a gente faria a distribuição. Então, essa comissão se juntou, vimos que, como o nosso maior número de eleitores é concentrado na sede, para evitar aquelas filas enormes e fazer a desistência de alguns candidatos, a gente fez o quê? Resolveu que deveria deixar 15 urnas aqui na sede e íamos ter só 4 nos povoados mais, vamos dizer, por localidades assim, mais distantes. A comissão, como um todo, foi unânime nesse sentido. Vale lembrar que o município foi uma das poucas cidades no Brasil a usar este recurso. Ao todo, foram mais de 90 profissionais envolvidos para que o resultado da votação nas urnas fosse tranquilo e rápido na divulgação dos votos computados. Só de mesários a gente tinha 95 profissionais. E a comissão como um todo, envolvendo o suporte para levar as urnas, para ir buscar, para deixar alimento e deslocamento da comissão, a gente teve em torno, trabalhando nessa eleição, 160 pessoas. A maior parte desse pessoal nas sessões foram sugeridos pelo próprio TRE, com base nas experiências em eleições anteriores, e contou com o apoio da Prefeitura através da Secretaria de Saúde, Educação e Assistência Social. Pedimos o suporte da secretária Nara, do secretário Alberto e do nosso secretário Douglas, para que eles nos liberassem os funcionários para trabalhar nesse dia. E todos os funcionários prontamente que foram convocados estiveram lá no dia, no horário, foram assim maravilhosos. Então assim, é uma coisa até que eu queria também assim agradecer, porque foram todos voluntários. Dos 17 candidatos, apenas 5 foram eleitos e 12 terão que aguardar a próxima eleição. Hoje, o salário de um conselheiro tutelar, atualizado, está em torno de 3 salários mínimos, o que pode ter sido um dos atrativos para tanto candidato ao cargo. E engana-se quem pensa que essa disputa é diferente de campanha para prefeito ou vereador, quando o assunto é denúncia. Depois do resultado nas urnas e anunciado os vencedores, começaram a vazar áudios, vídeos e prints que mostram uma possível participação de político para eleger uma candidata na cidade. Desse material, o Portal da Chapada
teve acesso de conversas em um grupo local de WhatsApp. Na descrição, o pedido de apoio que se intitula Equipe do Vereador Nildo Santos. O mesmo vereador aparece ainda como um dos administradores e participantes criado para buscar votos a uma candidata. Em um áudio divulgado no YouTube, é possível ouvir a voz de um vereador pedindo apoio para a candidata até então direcionada como moça. E aí, Pelé, bom dia, meu irmão, tudo bem? Como é que tá? E Pelé, essa moça aí é uma candidata do Conselho Tutelar, que a eleição vai ser agora 1º de outubro. E aí eu tô trabalhando com ela aí pra gente dar uma votação pra ela. Também nessa região aí, os meninos tudo aí também estão trabalhando aí, os presidentes. E aí eu queria ver com uma amiga aí pra gente dar uma força pra ela. É 1º de outubro. Aí a sessão daí vai ser no Paiol. Tem uma sessão aí no Paiol, entendeu? Aí a gente vai botar um carro no dia aí pra levar o pessoal pra votar, dia 1º de outubro, viu? Já nesses 2 vídeos, uma pessoa que não se identifica critica um ônibus com eleitores para votar na escola do povoado Poções do Joaquim Alvino. Todos vieram votar, Poções Joaquim Alvino, candidato com certeza é eleitor de algum político, Chapadinho. Aí ó, desse jeito aqui ó, como é que se ganha uma eleição ó, aqui no Poções do Joaquim Alvino, na escola Poções Joaquim Alvino. Ana Lúcia e Flávia Araújo aparecem como os 2 mais votados nessa escola do povoado Poções do Joaquim Alvino, a 30 quilômetros da cidade. No povoado Paiol, que fica a 45 quilômetros da sede, os 2 aparecem novamente como os mais votados. Em outro áudio divulgado, uma pessoa que também não se identifica, é citado novamente o nome do vereador Nildo Santos como autor da promessa de maquinários para associações em troca de apoio para uma candidata. O trator, o pessoal falava para mim lá na hora, dizendo, o vereador Nildo, disse que nós votar na conselheira. Essa conselheira aqui, na foto. Votar nela porque vai trazer um trator para a associação. Mas vai trazer mais para votar nessa daqui como candidata, que é amiga dele e tal, vai votar para eleger ela. E que vai trazer um trator para as associações daqui da região. E não se preocupe não que no dia da votação ele vai trazer um carro para levar todo mundo. Alguém apresentou já alguma denúncia? Não. Ninguém apresentou nenhuma denúncia formal. As denúncias que a gente teve no dia da eleição foi via WhatsApp, realmente, só foi colocado lá material, mas essas denúncias elas foram averiguadas. O portal da Chapada ofereceu a denúncia para a coordenação da campanha. Diante dessas provas, a comissão vai tomar suas decisões de acordo com o edital e a resolução que todos estavam orientados desde o início das condutas vedadas. Então, com certeza a comissão vai fazer o seu trabalho. Se provado que houve participação de político para o resultado final da candidata em questão, o que pode acontecer? Olha, da impugnação do candidato, né, que no caso seria cancelada a eleição, que agora é uma das, que eu acho que vai ser uma das principais sanções que seriam, né, feitas, porque o processo já aconteceu como um todo. Mas claro que, com certeza, eu não posso te definir aqui, porque não é uma decisão da Marinalva, mas de um colegiado. Sobre o vídeo, Marinalva disse que o motorista falou que os passageiros pagaram pela viagem. Sobre o ônibus lá dos Poções, houve um vídeo onde a pessoa não cita, né, não dá mais detalhe. O que realmente aconteceu naquele dia e de quem era aquele ônibus? Tá, a gente teve essa informação e logo que a gente teve tempo, a gente provocou o conselheiro que estava ali naquela sessão como fiscal. Realmente chegou um ônibus lá com em torno de umas 17 pessoas. E o motorista falou que não, que o ônibus que ele faz linha para uma outra cidade e ele ia votar, ele votava lá. E ele falou que ia votar e aí os vizinhos e as pessoas de perto começaram a falar se ele fosse, queriam ir. Que ele podia, né, que ele cobrasse a passagem, mas em conta que eles queriam ir. E aí ele fechou com essas pessoas, ele não falou lá o valor de passagem e levou. E quando o conselheiro indagou as pessoas,
Elas disseram a mesma coisa, que eles foram e que inclusive tinham ido pouco exatamente porque era pagando passagem, muitos queriam ir, mas não foram porque não tinha dinheiro. Procurados pelo Portal da Chapada, os candidatos eleitos e citados na matéria não quiseram ou não foram autorizados a dar entrevista. E fico muito feliz de ter recebido voto em todas as 19 sessões. Muitas das vezes as pessoas tendem a não acreditar no potencial da gente, na capacidade da gente, e a gente vai lá e consegue. Isso é pra gente, pra mim, que sou natural de Bacabal, e a gente poder chegar aqui e fazer história, pra mim, esse momento é muito importante. Nesse momento eu estou fazendo história. Os povoados, as agregações das urnas que estavam no interior, onde eu intensifiquei meu trabalho, eu fiz um compromisso com eles, não de campanha, mas um compromisso de educadora que eu também sou. Sinto muito se existem pessoas que têm no seu coração como se diz, esse rancor, esse mau humor, que não sabe como que é viver a alegria do outro. Mas fazer o quê? Coração de cada pessoa, terra que ninguém anda. Se tem algo que possa comprometer a candidata de algum modo, que faça a sua representação nos órgãos competentes. Eu posso até dizer que são aqueles que foram para uma eleição, talvez, ou que alguém esteja apoiando e que não conseguiram obter êxito. Tentamos fazer contatos com alguns dos não eleitos e também não quiseram falar sobre as denúncias. Parabéns à organização e parabéns mais ainda a todas as pessoas que foram votar e contribuir para a defesa de nossas crianças e adolescentes. tvportaldachapada.com. Baixe já nosso aplicativo na Play Store.